Ela Aquelarre, também conhecida como Sabá das Bruxas, foi a pintura feita por Goya em 1798. A obra tinha o objetivo de decorar o Palácio dos Duques de Osuna, junto de outras 5 pequenas telas, as quais também tinham a temática da bruxaria. Porém, atualmente, ela se encontra na coleção de pinturas particulares de Lázaro Galdiano, em Madrid. Primeiramente, é importante saber sobre o contexto artístico e o que se passava na vida do artista na época, visto que a arte é o reflexo da mente do autor e do ambiente que ele vive. Bem, naquele período, a Europa estava aderindo às ideias das vanguardas, as quais tinham o objetivo de romper com os padrões tradicionais e inovar as formas de criação. Dessa forma, Goya aplicava técnicas inovadoras em suas pinturas. Porém, o que realmente impacta sua carreira artística é sua saúde, pois após ficar surdo por uma enfermidade, ele passa a retratar em suas pinturas a escuridão. Então, após a sua percepção da impotência perante ao desastre, ele aproxima suas obras principalmente à subjetividade, à sátira e às críticas sociais. Assim, foi a partir das bruxas que veio a possibilidade de visualizar o itinerário artístico do autor, o qual, justamente nesse período, realiza a El Aquelarre, sendo ela, então, portadora das características de Goya nesse momento. Hoje eu vou falar um pouco sobre a análise das figuras e do ambiente em que se passa essa obra. Ao fundo, é possível ver que o ambiente seria um ambiente escuro, sombrio, que teria apenas uma leve iluminação, possivelmente do nascer do sol mais ao fundo, e de uma lua bem brilhante em cima. É possível analisar também alguns elementos, como alguns morcegos, voando em direção da obra, de onde acontece mesmo as coisas, o ritual, dando ar também de sobriedade para essa obra. Nela, ao centro dela, que é a figura que mais destaca, que seria um demônio, na figura de um bode muito adornado, com seus chifres muito grandes e com alguns enfeites como uns ramos nele. Esse bode ele representaria, no caso, um demônio, e isso seria um ritual de bruxa, algo muito conhecido da época e muito comum no imaginário popular. Esse ritual seria feito pelo bode ao centro, que seria a figura do demônio, e em seu redor haveria várias anciãs que estariam oferecendo bebês para ele se alimentar, mostrando a devoção delas para com esse bode, oferecendo pequenos indefesos a ele. Nela é possível ver uma criança mais raquítica no colo de uma anciã, enquanto no colo da outra, uma criança mais robusta. O bode estaria escolhendo a mais robusta para se alimentar e deixando de lado a mais magrinha, não se importando tanto com ela, mostrando como ele era exigente para com suas oferendas. E a senhora que segura o bebê mais robusto, é possível ver como ela estaria feliz pelo bode escolher a sua criança e não as outras, mostrando como isso era uma boa conquista e como era algo importante para a época. Outros elementos também são possíveis analisar na obra. É uma criança no chão, na parte inferior da obra, que já possivelmente estaria morta e era muito raquítica, possivelmente já sendo um elemento anterior do bode. Outro elemento também é uma anciã segurando uma vara, e nela estariam vários bebês que também possivelmente já teriam sido seu alimento, mostrando como ele já teria se alimentado de vários bebês indefesos. Em El Aquelarre, Francisco Goya nos convida a uma imersão em um mundo macabro e fantasmagórico, onde bruxas, demônios e criaturas fantásticas se reúnem em ritual sinistro à luz da sombra. A obra, uma das mais célebres do pintor espanhol, transcende a mera representação de uma cena folclórica, revelando-se como um poderoso instrumento de crítica social e política, além de uma profunda reflexão sobre a natureza humana e seus lados mais sombrios. Ao observarmos a tela, somos imediatamente capturados pela atmosfera carregada de mistério e tensão. As figuras, envoltas em mantos escuros e com rostos contorcidos em expressões grotescas, dançam em torno de um bode negro, símbolo do mal e do pecado. A luz bruxuleante das velas e a presença de corujas e morcegos amplificam a sensação de mal-estar e desconforto. Goya
Com sua maestria técnica, utiliza cores vibrantes e pinceladas expressivas para dar vida a este universo fantasmagórico. O vermelho sangue, o verde acinzentado e o preto dominante criam uma paleta sombria e opressiva, que reflete a atmosfera perturbadora da cena. A deformação dos corpos e a expressividade dos rostos revelam a intenção do artista em retratar a crueldade, a loucura e a depravação que pode habitar o interior humano. No entanto, em El Aquarelle não se limita a uma mera representação do lado obscuro na natureza humana. A obra também pode ser interpretada como uma crítica à sociedade espanhola da época, marcada pela superstição, pela repressão religiosa e pela Inquisição. Goya, ao retratar bruxas e demônios, desafiava as crenças dogmáticas e questionava o poder da Igreja Católica, que exercia forte controle sobre a vida dos espanhóis. E, ao mesmo tempo, El Aquarelle pode ser visto como uma reflexão sobre a própria condição humana. As criaturas fantásticas da obra representam os vícios, os objetivos desejos e os medos que habitam dentro de cada um de nós. Goya nos convida a confrontar nossos próprios demônios interiores e a questionar os limites entre o bem e o mal, a razão e a loucura. E assim, El Aquarelle se revela como uma obra complexa e multifacetada, que desafia interpretações e convida à reflexão crítica. A maestria técnica de Goya, aliada à sua profunda visão social e psicológica, torna essa obra uma peça fundamental da história da arte e um marco na produção do artista espanhol. Influência. A pintura foi feita como parte de uma série, que contém outras obras com temática e técnicas semelhantes, como El Conjuro, La Cocina de los Brujos, El Hechizado por la Fuerza e El Convidado de Piedra. A cena apresenta características marcantes da estética do sublime e terrível, que tem como principal característica causar uma aflição no espectador, com caráter de pesadelo. Uma das prováveis influências para a criação do quadro foi o texto com anotações humorísticas que Leandro Fernández de Moratín fez em 1812 no Auto de Fé e Logrono, que conta a história de duas mulheres que envenenaram seus filhos para satisfazer o pedido do demônio. Essa obra e outras obras de Goya influenciaram importantes pintores dos séculos seguintes, como por exemplo o francês Eugène Delacroix e outros artistas do romantismo, realismo e impressionismo. Significado. A tela demonstra um ritual de aquelarre, também conhecido como Sabbat ou Sábado das Bruxas, que é uma reunião de pessoas que praticam bruxaria e outros ritos. Nesse caso, o ritual está sendo realizado por um grande bode no centro do quadro, que é um simbolismo para representar o demônio. Já as mulheres ao redor simbolizam a crença da época de que existiam mulheres, tanto mais novas quanto mais velhas, que caíam nas tentações do diabo e viravam bruxas, praticando magia negra. Além disso, também acreditavam que essas bruxas pegavam crianças e as usavam como oferendas para o demônio. O céu escuro e os morcegos voando ao fundo ajudam a contribuir com o ar sombrio e diabólico da pintura, que faz uma crítica direta à ignorância e à malandragem da humanidade. Técnicas utilizadas por Goya na sua obra El Aquelarre. Goya trazia muito da arte italiana na sua arte, por conta do tempo que esteve na Itália. Ele fazia isso usando desenho por etapas, um método que veio da tradição italiana que ressaltava a anatomia e a simetria nas telas. Além disso, vindo das obras dos mestres venezianos, Goya utilizou muito da luz e da cor nessa obra, fazendo assim a obra ter um efeito dramático e, além disso, expressando sentimentos